Olá, tudo bem? Boa noite, Silmara. Ainda sobre a chacina em Suzano. O que leva dois jovens a cometer um crime dessa gravidade? Será que os traços de personalidade já indicavam algo errado? Em busca de resposta, nossos repórteres conversaram com especialistas e também com os pais dos atiradores, Guilherme e Luiz Henrique. Familiares dos atiradores buscam respostas. Porque eu dei tudo para ele. E os pais se sentem perdidos. Nada aceita. O coração estava bem pesado mesmo. Sem saber como reagir. Infelizmente, eu não tenho outra palavra para falar, que foi uma monstruosidade. Seu filho era um monstro. Guilherme Talci Monteiro, 17 anos. Luiz Henrique de Castro, 25. Os autores do massacre na escola Raul Brasil. Ex-alunos que, após o crime, se mataram no cenário da tragédia. Segundo testemunhas e os laudos da perícia, Guilherme atirou na cabeça do amigo e depois se matou. A repórter Elaine Cortez conversou com o pai e o tio de Luiz Henrique. Nas imagens do circuito de segurança, Luiz Henrique é o segundo jovem que aparece, logo depois de Guilherme, considerado o mentor do crime. O homem de quase 70 anos ficou chocado com a atitude do filho. A gente também tem sentido o que aconteceu. Porque meu filho não era um assassino, não era um bandido. Não era. Porque eu mesmo estranhei meu filho lá. Nos vídeos que eu vi, não era meu filho. Porque ele não era assim. Ele era muito educado. Trabalhava comigo, trabalhador. Não tinha maldade com ninguém. Luiz Henrique economizava uma boa quantia do salário e, na maior parte do tempo, era um rapaz muito reservado. Só que era um menino quieto. Quieto, basicamente quieto. E a mentalidade dele era de uma criança. Qualquer um enrolasse ele, porque falava, ele aceitava. O jovem tímido morava na mesma rua de Guilherme, um amigo inseparável, confirma o tio de Luiz Henrique. Quando eu vim aqui, muitas vezes, ele estava aí no portão, ou ele estava com os amigos dele na calçada, conversando. Eles ficavam tudo ali, conversando, brincando, sem maldade, sem cochichar também, que a gente nunca via. O passatempo preferido de Luiz Henrique, conforme a família, eram os jogos de videogame. Jogava. No Alan House, em casa não. Alan House eu saía todo dia para jogar. Foi onde que eu brigava com meu filho. Eu brigava assim. Ficava até 11 horas, meia-noite jogando. Outro dia, como é que estava para trabalhar? Chamava atenção. Chamava atenção. Então, essa é a briga que eu tinha com ele. Na manhã da quarta-feira, dia do atentado, Luiz Henrique acordou às 5 da manhã e seguiu com o pai até a estação de trem, como de costume, juntos, a caminho do trabalho. O jovem reclamou de dores. Ele foi comigo até a estação de Suzano, depois ele voltou. Ele falou que não estava passando bem. Falei, então você volta em casa, você toma o medicamento que a mãe vai te dar. Aí eu, tá bom, pai. Aí, do meu serviço, eu fiquei preocupado. Liguei para minha casa, para ele. Liguei para cá, falei para minha mulher, o Luiz está aí? Ele falou, não, o Luiz não veio. Mas onde o Luiz foi? O Luiz foi embora daqui comigo da estação. Foi a última vez que ele atendeu o celular. Ele não deixou nenhum sinal de despedida? Nada. Seu Miguel e a esposa, que não teve condições de gravar entrevista, estão à base de calmantes. O senhor conseguiu dormir? Não consigo. Só cochilo. Mas dormir... Segundo as funcionárias da Lan House que os dois assassinos frequentavam, os jogos preferidos deles eram de futebol e jogos online de combate. A personalidade calada da dupla mudava radicalmente lá dentro. Eles não eram muito chegados a conversar, não conversavam de nada, mas jogando videogame eles eram muito bravos e xingavam o tempo inteiro. Qualquer coisa que acontecia, tinha um palavrão ali no meio. Guilherme, de 17 anos, é o primeiro que aparece disparando contra alunos e funcionários nas imagens do circuito.
Conversamos com exclusividade com o pai do Guilherme, que prefere não se identificar por motivos de segurança. Ele conta que ficou sabendo do atentado ao receber o vídeo pelo celular. Eu vi o vídeo das crianças mortas lá, até xinguei, falei covardia e tal. O pai de Guilherme ficou surpreso e assustado quando foi informado de que o filho era um dos assassinos. E meu mundo caiu mesmo, assim, que eu vi a foto dele, assim, normal, né? É uma foto que até aparece bastante, que foi onde eu desabei junto, né? Ele confirma que não era presente na vida do filho. Os pais de Guilherme se separaram logo depois que o menino nasceu. E ainda bebê foi entregue aos avós. A última vez que você falou com ele faz quanto tempo? Foi quando a avó dele morreu, uns 4 meses atrás. 4 meses. O repórter André Tal encontrou a mãe do Guilherme também em Suzano. Ela é usuária de drogas e não quis gravar a entrevista. Falar o quê, meu Deus? Nem que se eu dizer todas as coisas do mundo vai confortar ninguém, meu Deus, que é muito triste. Desde bebê, Guilherme foi criado longe dos pais, sempre sob a guarda dos avós. O avô confirma que o atirador não era de muita conversa. Ele também prefere não mostrar o rosto. O temperamento dele, ele era calado, conversava bastante. Ele era calado, ele é fechadão do jeito dele, né? Guilherme tinha largado os estudos na escola Raul Brasil. Ele tinha parado há uns 2 anos atrás, que ele sofria bullying na escola, né? E ele ia voltar esse ano para fazer o supletivo. Como é que essa história do bullying, ele veio falar com o senhor que ia parar por causa disso? Veio. O que eles falavam para ele, os colegas? Não sei, porque eu não perguntava, né? Ele não falou sobre isso? Não falava. Ele também não trabalhava, mas mensagens de celular obtidas junto a uma tia de Guilherme mostram que ele estava buscando um emprego. No caso, uma vaga de atendente em uma empresa perto de casa. Guilherme responde com uma pergunta: será que aceitam um menor? E adiante se mostra interessado na vaga. É atendente do que exatamente? O avô confirma a história. De completar 18 anos, que ele vai fazer agora em julho, ele ia trabalhar, ia me ajudar a criar as irmãs. Ele falava isso? Falava. No dia do atentado, o avô foi pego de surpresa ao receber policiais em casa com uma foto de um dos atiradores. Ele abriu lá o celular, mostrou a foto dele, aí eu já entrei em desespero. Aí, ó, dei soco no muro, tudo. Você está com a mão machucada, você deu um soco no muro. Mas isso é de dor, de revolta, tudo misturado? De revolta, porque eu dei tudo pra ele. Comprei computador, comprei celular, comprei tudo que eu podia pra ele. O avô permitiu que nossa equipe entrasse no quarto de Guilherme. Esse é o quarto onde o Guilherme dormia. Aqui tem um pequeno sofá onde ele assistia televisão, que fica bem aqui em frente. Ele dormia nesse beliche aqui, na parte de cima. O carregador do celular provavelmente ficava aqui. Aqui ainda tem roupas pessoais dele, blusa. Essa camiseta é a camiseta que ele vestia quando foi alugar o carro que foi usado durante o ataque. E aqui alguns objetos pessoais. Olha, isso aqui são certificados de cursos que ele fez. É um certificado, Guilherme Talci Monteiro, de um curso de marketing pessoal. Esse outro também é um certificado de um curso de computação, que ele guardava aqui no quarto. E do lado de cá é o computador, onde ele passava a maior parte do tempo. No computador
computador, Guilherme acessava as redes sociais, onde foram encontradas dezenas de fotos dele fazendo gestos obscenos, empunhando um revólver 38 que foi usado no massacre e vestindo uma máscara de caveira. Muitos desses e de outros itens usados durante o ataque foram comprados pela internet. O jovem de 17 anos, detido esta semana, suspeito de também ter planejado o massacre, confirmou que os três tinham gostos parecidos. A gente gostava bastante de videogame. A gente sempre gostou bastante de armas. Basicamente isso. A ideia de Guilherme, segundo esse amigo, era repetir o que foi feito na escola Columbine, nos Estados Unidos, há 20 anos. Ele comentava, ele gostava bastante de um caso nos Estados Unidos da escola Columbine, que 2 adolescentes entraram lá e fizeram exatamente a mesma coisa. Ele ficava falando, se eu entrar naquela escola, vou fazer isso, não sei o quê. E fez, né? Só que eu não imaginava que ele ia fazer de verdade. Pra mim, eu só tava comentando. Essa foto mostra itens apreendidos pela polícia na casa desse terceiro adolescente. São anotações em código, um coturno preto, pendrives e um cordão com uma suástica, símbolo do nazismo. As investigações apontam que o atentado estava sendo planejado há 1 ano e meio. Apesar de ser 8 anos mais novo do que Luiz Henrique, Guilherme era o líder. Segundo esse especialista, isso fica claro pelas imagens do circuito. Você vê um jovem que entra primeiro, nitidamente um comportamento muito focado e muito organizado. Ele vai lá e faz os disparos, muito bem planejado. O segundo atirador, ele entra e já mostra uma aceleração motora, né, uma falta de organização, ele não tem um planejamento claro, né, é nitidamente isso, que ele chega com uma série de estímulos ali, de instrumentos que ele poderia estar usando para acho que para a felicidade dos sobreviventes. Esse indivíduo ele não teria essa condição mais equilibrada, porque aí o estrago seria maior. Chega um ponto que o indivíduo fala assim... Para este outro psicólogo, o perfil familiar de Guilherme teve um papel primordial no atentado. São pessoas que naturalmente já vêm se sentindo muito desprotegidas, muito desamparadas. E elas utilizam nessas condições uma tentativa de dar o troco. Né? Obviamente que a maioria das pessoas que foi alvejada, que foi morta ali, não tinha nada a ver com a situação. Mas não importa. Do ponto de vista emocional, é como se essas pessoas tentassem punir alguém pela dor que elas vêm sofrendo ao longo da vida. O ambiente dos games, segundo o especialista, ajuda a criar uma sensação de realidade paralela, que possibilita deixar os problemas da vida real de lado. Chega um ponto que o indivíduo fala assim para ele mesmo: por que eu vou sair dos jogos se lá eu sou alguém? Se na vida real eu não tenho ninguém. Eu tenho espinha, minha mãe não gosta de mim, minha família é toda desestruturada, eu sofro bullying na escola. Ele vai parar de jogar? Não, ninguém pararia. Mas não existe apenas um fator determinante. Muita gente está dizendo assim, bom, então esses jovens possivelmente jogavam muito videogame, então por conta disso nós tivemos esse desfecho. Mas não é bem assim, né? Já existem muitas pesquisas mostrando que não se pode afirmar claramente que jogar mais videogame vai te deixar mais violento. Então um filme violento, um jogo violento, ele vai provocar isso nas pessoas? Em algumas pessoas, não em todas as pessoas. Vai depender dessas configurações de identidade, de juízo de valor, de desejo, de vontade, de como ele entende o outro, de como ele entende a própria vida dele e de como ele entende o ambiente em relação a ele. Um alerta que serve para os pais. Esse é o ponto. Você jogou 1 hora, acabou, chega. A vida é aqui e agora, na vida real, não na vida digital. Para as famílias dos atiradores ficam a dor da perda dos filhos e dos outros estudantes e o desafio de entender por que foram capazes de tamanha crueldade.
Você perde um filho e perde umas crianças que não mereciam aquilo. Isso é pior. Não tem outra palavra para falar que foi uma monstruosidade o que fizeram com eles. Seu filho era um monstro? Não digo que era um monstro, mas foi uma monstruosidade. Isso daí é uma coisa que, tipo, não poderia ter acontecido, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.